aniversário de 15 anos, não é? Da Emily. E a Emily, eu apresentei ela no culto, não é? E olha aquela moça bonita, com vestidão, dançando com o papai dela, não é? Eu falei, o tempo está passando, não é? E são momentos que eu digo também que são solenes, não é? Valorização da família, não é? E eu prezo muito por esse momento, e eu procuro sempre trazer esse ensinamento para a igreja. Pega leve aí, ó. Que Renata, nada, fica na sua. Querido, Deus, Ele criou a família como uma instituição divina desde o começo da humanidade. Não é? A família não é uma instituição de homens, ela é uma instituição de Deus. Família é ideia de Deus. E os filhos, eles são a herança que o Senhor confia aos cuidados dos pais, não é o cuidado dos avós. Ainda que se deixar, eles cuidam, não é? Mas é aos cuidados dos pais. Assim, os pais, eles têm diante de Deus e da sociedade a responsabilidade de cuidar dos filhos e criar eles dentro da vontade de Deus. Para quê? Para que o propósito de Deus se cumpra na vida dela. A gente não tem o hábito de batizar crianças e a gente não reconhece o batismo de criança, ainda que tenha igrejas que façam isso. Mas não dá para concordar com essa prática, porque falta o fundamento bíblico apresentado por Jesus. Pelo ensinamento do Novo Testamento, a pessoa para se batizar precisa, conforme Atos 2,38, ter se arrependido dos seus pecados. Pega a aluna. A aluna tem noção do que está acontecendo aqui? Se a aluna soubesse o que estava acontecendo, ela estava aqui no lacinho dela, chamando a Renata. Né? Para ela não tem noção, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o que está fazendo. Né? E uma pessoa para se batizar, né, pelo ensinamento do Novo Testamento, tem que ter se arrependido dos seus pecados. E conforme Atos 8,37, crido em Jesus. Então, se a pessoa não tem esse entendimento da obra de Cristo, ela não pode ainda exercer a sua própria fé. E não é hora de colocar o selo da fé, que é o batismo. O batismo não salva, o batismo é por salvo. O batismo é o selo da fé que salvou. Não é? É preciso ter esse entendimento. E ainda que no Novo Testamento também não apareça a apresentação de crianças, porque essa era uma prática do Antigo Testamento. A gente vê que Deus já dava instruções sobre as crianças. Elas eram consideradas preciosas e deviam ser protegidas e merecedoras de tempo, de esforço para ensinar elas. Eu sempre sinto que a própria Páscoa traz essa preocupação de ensino com as crianças, e essa visão não era comum naquela época. Essa visão não era comum em civilizações antigas e pagãs. Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 7, o salmista escreveu, do versículo 4 ao versículo 6, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por suas vezes contassem da confiança em Deus, falassem do relacionamento com Deus, falassem do que Deus representava para eles. Com que objetivo? Versículo 7, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Esse é o ensino, esse é o propósito. Então, assim, pelo ensino da Bíblia, as crianças, elas são aquelas que vão levar a nossa tradição. Ela é a garantia da continuidade do Evangelho. Sem os nossos filhos não há cristianismo. E é dever dos pais cuidar e proteger as crianças física e espiritualmente também. Precisa haver esse entendimento. Então, assim, a gente prefere ficar, não é, com o exemplo de Jesus, que foi levado ao templo pelos pais para ser consagrado ao Senhor. Está lá em Lucas 2, do 22 ao 35. E só depois de adulto ele foi batizado. Está lá em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Fazendo assim, a gente está seguindo a prática
admitida pela igreja de todos os tempos. Não o batismo em água, mas a apresentação da criança a Deus como um ato de ação de graças, de fé e uma súplica, não é? Para que Deus abençoe, para que Deus guarde, para que Deus proteja. Nesse momento também eu gosto sempre de lembrar para você, papai e mamãe, que você apresentou o seu filho, a sua filha, na igreja, na casa do Senhor, e hoje ele está afastado, hoje ela não está na presença de Deus, ela não está na presença de Deus. Você pode, no mundo espiritual, você reivindicar, não é? Dizer, Deus, não é? Eu consagrei ela para o Senhor. Por isso, toda ação das trevas, toda obra, sabe, do mal, sabe, você não tem autoridade sobre a vida deles, não é? Pai, mãe, faça essa oração, não é? Pastor, ele não recebe mais oração, ela não recebe mais oração, espera dormir, quando dormir, vai lá na cabeça da criatura e ora. Glória Não é? Se não pode isso, ora lá no travesseiro. Amém? Amém. Sabe, eu estou aí dando, sabe, uma estratégia para você, papai e mamãe, mas não pare de acreditar e de orar, não pare de interceder. Não é? Continue orando, porque o dia que você abrir mão, o mundo abraça. Não é? Ah, eu cansei, eu não vou fazer mais nada. Não, continue orando. Amém, irmão? Amém. Eu penso que Deus está falando com pessoas hoje. Não é? O Luciano e a Bruna, eles reconhecem essa responsabilidade, por isso que eles estão aqui hoje, apresentando a Aina ao Senhor. Não é isso? Entende isso, Luciano? Né? Entende isso? Amém? Ela está muito preocupada com o que a gente... Ela está pensando na madeira. Imagina a hora que eu pegar ela no colo. Que ela notar que meu pai é mãe. Não é? E eu estou a mão gelada. Luciano, Bruna, vocês entendem essa responsabilidade? Entende isso? Não é? Vocês se comprometem, não é? A ensinar a área, não é? Os caminhos do Senhor, não só por palavras, mas principalmente por atitude, principalmente por comportamento, não é? Porque as atitudes falam mais alto que as suas palavras, não é? Não funciona, faz o que eu estou mandando, mas não faz o que eu estou fazendo. O que vai prevalecer é exatamente as atitudes. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento. Vocês prometem se esforçar para isso? Não é? De ensinar ela por uma maneira abençoada de viver, por uma maneira, sabe, não perfeita, porque perfeita vai ser só lá na graça, né? Só vai ser lá na glória. Não é? Os pais brigam na frente dos filhos, mas os filhos nunca vê os pais se reconciliar. Está errado. Nunca vê o pedido de perdão, então não ensina. Não é? Amado, eu aproveito esse momento para me falar com relação a isso. É importante ter esse entendimento, porque eu sei que o que o Luciano e a Bruna estão fazendo hoje é muito precioso espiritualmente sobre a vida da alma. São as primeiras autoridades instituídas por Deus sobre a vida da alma. Pai e mãe. São autoridades constituídas por Deus. E o mundo espiritual reconhece isso. Eles estão aqui hoje, por livre e espontânea vontade. Está dizendo, o Senhor nos deu a área. E nós estamos agora entregando ela para o Senhor e dizendo, a área é tua. Amém. Estão consagrando ela. Amém, amado? Você entende isso? Glória a Deus. Eu prefiro gastar um pouco mais de tempo falando para ter o entendimento do quão precioso esse ato. Ele é solene, né? Ele é precioso e ele tem um peso espiritual. Baseado no fato de vocês estarem aqui, né? E prometerem, né? Ô glória, né? E prometerem, né? Diante de Deus, de criá-la no temor do Senhor. Eu exorto vocês, para que vocês se dediquem, para que vocês se esforcem. Não é simples, não é fácil, não é? Mas é possível. Amém? Então que o Senhor dê a vocês essa sabedoria do Senhor. Vocês são família hoje. Amém? A família está crescendo. Amém? Louvado seja Deus. É o seu ministério. Amém? Filhos são os nossos discípulos. Amém? Amém. Vou tomar no meu coração. Agora a minha parte. Que bonito esse menino.
Olha. Pensa, gente. De pensar que o Vitor já foi desse tamanho. De pensar que o Alexandre já foi desse tamanho. Não é, gente? Você está rindo o quê, gente? Você também já foi desse tamanho. Nossa, como igreja, isso. Pai, eu tenho neto. Pai, nós dedicamos você ao Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor te fortaleça todos os dias da sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos aqui nessa tarde. Que o Senhor seja, Pai querido, sobre a vida, Pai, dessa criança. Nós pedimos, Deus, pelo bem-estar dela. Livra ela, Senhor, das cadeias do pecado. Livra ela das enfermidades. Livra ela, Pai, das heranças familiares que não vêm da parte do Senhor. Glória a Deus, Pai. Somente aquilo, Pai, que vem do Aleluia. Senhor. Somente aquilo que é promessa tua. Somente aquilo, Pai amado, que vem da nova criação. Senhor, a partir da vida, Pai, do Luciano e da Bruna. Senhor, nós clamamos, Senhor, que ela cresça no temor e entendimento do Teu nome. Que seja uma jovem cheia do Teu Espírito. Senhor, que ela constitua, Pai querido, uma família abençoada. Senhor, que ela prospere na direção que ela andar. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, e nós te pedimos, Deus, Pai, e a Bruna. Sabedoria, Senhor. E graça, paciência, Senhor, para educá-la, para ensinar, Senhor, a tua palavra. Pai, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós, Senhor, consagramos ela, Pai, ao teu serviço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns.